Olá pessoal, tudo bem? Mais um Direto do Campus aqui, hoje falando com o professor Edson Batista e o assunto, professor, esse PIB de 2019, né? O PIB saiu agora a leitura do PIB de 2019, 1,1%, que muita gente está chamando de PIBinho, né? Assim, são o terceiro ano consecutivo, né, professor, que a gente não consegue ter um crescimento significativo da economia. E aí a gente trouxe o professor Edson Batista, professor de economia aqui da Escola de Negócios. E, professor, e aí? Primeiro as considerações. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, né? Pediram para mim dar essa palavra aqui, eu acho que é muito importante nesse momento porque é uma análise aí em cima de tudo que tem sido exposto aí entre ontem e hoje, como percepção do que foi esse resultado de 1,1%, né? Para o PIB de 2019. Só lembrando assim, né? O próprio FMI, em julho de 2018, né? Então imagino que as eleições já não estavam nem definidas, não sabia-se quem ganharia. O próprio FMI fez uma perspectiva muito positiva para 2019, que era coisa da ordem aí de 2,5%. Isso por quê? Porque o Brasil é um país pujante, né? Ele tem enormes oportunidades. Então foi até um posicionamento franco, né, do FMI, apesar que ele tem sempre uma opinião, mas foi bastante franco. Em cima disso, vieram outras opiniões um pouquinho mais para frente, quando terminou as eleições, foram feitas também várias previsões para 2019. Todas mais positivas, e né? Todas elas eram coisa da ordem de 2,5% a 3%, e o ministro Paulo Guedes ele chegou a falar até em 4,4%. Né? E mesmo com as reformas, né? Teve algumas reformas que foram aprovadas, sim. Previdência, né? Então, as reformas, ele foi feito até algumas propagandas, né, que foram feitas, por exemplo, foi em final de outubro, novembro de 2018, quando acabou as eleições, já estava definido, né, que era que ganharia o presidente Bolsonaro, onde ali foi colocado de que se as reformas da Previdência passassem, né, a previsão do PIB prevista era coisa da ordem também de 2,5%. Né? Foi previsto também o dólar na casa dos 3,70, né? Isso, caso a reforma da Previdência passasse. Essa era a previsão que estava sendo colocada e todas as apostas em cima da reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência veio, entretanto, não se confirmou, né, esse PIB previsto de 2,5%. Inclusive, as próprias previsões, né, que eram colocadas do Banco Central, né, eram previsões que eram coisa da ordem de 2,3%, né, 2,5%, era a previsão do Banco Central, mas isso também não se confirmou. Né? Nós estamos vivendo um contraponto, né, professor? Você vê, a gente vai ter uma ação agora no sábado, né, que é o Emprego, até já fiz um vídeo sobre isso, que é uma atividade que a gente vai reunir as empresas grandes aqui da região para mostrar os projetos de carreira, empregabilidade, estágio e tudo mais. Nós mapeamos, os alunos aqui da Escola de Negócios mapearam 758 vagas na região. Estou até olhando aqui para o Júlio, que está nosso cameraman, hoje é o Júlio aqui, né? Júlio, obrigado pela sua administração aqui, super campeão de todas as maratonas. 758 vagas, sendo que 70% dessas vagas, professor, é para conhecimento pelo menos técnico ou superior, né? 30% para quem não tem capacitação. Então, assim, a gente não consegue crescer. Por outro lado, existem vagas no mercado não preenchidas, né? Existe uma dúvida da procura por educação e graduação, né? Nós estamos num momento mas justamente o emprego foi um dos problemas que acabou acontecendo, que não houve um aumento dos empregos, né? O índice de desemprego permaneceu alto porque o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo um volume grande de trabalho, mas não de emprego. Né? Então, se você for ver, a chamada massa salarial, ela aumentou, né? Porque teve os chamados trabalhos. Que são trabalhos? São os trabalhos informais. Muita gente em informalidade. Informalidade. Então, houve um aumento da massa salarial, entretanto,
o emprego em si ele não aconteceu. Não aumenta. O que aconteceu também nesse cálculo desse PIB colocado aí de 1,1% e que torna esse adjetivo que foi colocado de PIBinho aí, que tem vários órgãos aí da imprensa falando isso, né? Inclusive eu até anotei aqui a manchete da Folha de São Paulo de hoje, né? Ela colocou: investimentos afunda, PIB freia, Bolsonaro faz piada. O evento que teve lá Será que essa em falta Brasília, de credibilidade também está complicando, então? Então ele prejudicou. E esse 1,1%, o grande problema desse 1,1% é a base dele, aonde você compara ele, porque ele já veio de uma comparação que era uma base muito baixa. Estamos crescendo 1% a 3 anos. Então, se você for ver, o PIB que nós estamos hoje é um PIB, né, que é um PIB de 2014. Né? Numericamente é um PIB de 2014. Porque o pessoal, assim, às vezes ele não consegue entender quando você fala de um número da ordem de 1,1. Se tivesse vindo 2,5, que era o previsto, todo mundo ficaria bastante contente, mas já não seria um número muito bom. Por quê? Porque a gente vem de uma base que é o que eles chamam de efeito base. Ele vem de uma base muito baixa, entendeu? É mais ou menos o seguinte: imagine que você tem um PIB de 10 e ele baixa para 2, teve uma redução de 80%. No segundo ano ele vai de 2 para 4, teve um aumento de 100%. Entretanto, o 4 é 60% abaixo da base que era 100. Então, o que nós estamos vivendo é exatamente dessa forma. Nós estamos crescendo pouco em cima de uma base baixa. Uma base baixa, entendeu? Então, 2014, nós estamos ainda naqueles números daquela época, né? E é uma base realmente muito baixa. Tendência agora continua o dólar aumentando, né? Porque a economia americana diminuiu agora a taxa de juros dos Estados Unidos, então a gente deve continuar. O Fed fez uma alteração. O que a gente assim não sabe exatamente o que vai acontecer com o câmbio, porque ele aumenta dia a dia. Hoje o Banco Central fez 3 leilões, né, para poder ver se barrava. Nas casas de câmbio, hoje o dólar já foi vendido a 5,05 nas casas de câmbio, né? Porque esse que é divulgado é o dólar comercial, né? Agora, com relação ao futuro, né? E até baseado em economistas neoliberais, economistas que, vamos assim, estavam abraçados todos juntos numa teoria e que hoje eles já se soltam dessa teoria justamente porque veem que tem que ser feito um novo modelo de economia. Então, vou pegar um exemplo bem clássico, né? Se você pegar as últimas palestras do Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, o que ele manifesta com relação ao que é a economia hoje e o que ela deve ser. Se você pega um economista americano chamado Nick Hanauer, né? Ele é um empresário, né? Milionário, economista americano, ele fala a mesma coisa que o Armínio Fraga fala. O que é? Você tem que incluir todos na economia. Então, a economia não pode ser só para alguns. Então, a inclusão de todos é um novo modelo para você tornar a economia forte. Né? O que aconteceu no Brasil? Ele tem uma alta concentração de renda. Essa concentração de renda ela aumentou nesse último ano e prejudicou bastante os números. E esses números estão aí apresentados. Né? Muito bem, esse aí foi o Direto no Campus. Aí a gente fez com essas variações aí, esse news nosso, né? Um bate-papo rápido aí de 5 minutos. Obrigado, professor, pela presença. Acho que esclareceu bastante o pessoal que está nos assistindo. Você que é aluno, né? Aproveite nas aulas de economia para usar isso, né? Como reflexão. Tem muita coisa que a gente discute lá na aula e eu acho que tem que ainda esperar esse ano 2020. Isso é o que mostra todos os economistas, inclusive assim, alguns nomes bem de mercado mesmo, que é o caso do André Perfeito, né? Ele é um economista muito reconhecido no mercado, a Globo sempre chama ele para algumas entrevistas, né? Então até ele está muito reticente, e onde ele tinha feito uma previsão para 2020, para esse ano, de 3%. Então ele está revendo, ele diz que mais em alguns dias, mais talvez uma semana aí, saia a nova previsão dele, porque justamente ele vai vir uma situação que ele provavelmente seja muito semelhante à previsão que tinha sido colocado para a atualidade.
Hoje, o ministro da Economia Paulo Guedes citou coisa da ordem de 2% para 2020. Né? É um número recente hoje. Vamos lembrar que o Paulo Guedes, por obrigação de ofício, é o cara mais otimista do Brasil. Então, ele 2%. Se ele falou 2%, então significa que provavelmente vai ser alguma coisa inferior a isso para 2020. É isso aí. Né? Pessoal, muito obrigado. Continue assistindo a gente no Direto do Campus. Curta lá, compartilhe nosso canal, inscreva, mande suas perguntas também, se inscreva no canal. Valeu, professor, muito obrigado, boa noite. Obrigado. Vamos voltar para a aula, né? Que a gente fez isso tudo no intervalo de aula. No intervalo Júlio, de aula. brigadão, viu? Valeu, galera.